falando sobre onde você acha que o Lucas Paquetá pode se encaixar nesse time do Flamengo, uma vez que o Lucas Paquetá está muito próximo de ser um novo jogador do Flamengo. Pode falar aí, né? Caso você queira. Onde você acha que o Lucas Paquetá pode se encaixar nessa equipe do Flamengo? Bom, na minha opinião, a melhor posição que o Paquetá pode jogar no Flamengo é de meia pela direita. Ele é canhoto, ele é um jogador que tem velocidade, um jogador que tem drible, e acho que é um jogador que dá para dizer que é um meia que vai jogar pelo lado de campo, e eu acho que ali é uma posição bem interessante, até porque ele vai jogar mais perto do gol, e aí ele poderia, por exemplo, conseguir finalizações de fora da área, poderia conseguir bons passes para encontrar um companheiro do outro lado na segunda trave. Então, assim, eu vejo que essa é a posição ideal, e eu acho que no time do Flamengo é uma posição que o Flamengo precisava mesmo reforçar, aquele lado direito ali de ataque. Eu acho que essa seria a melhor posição para o Paquetá. É claro que o Paquetá também pode jogar ali de segundo volante no time do Flamengo, até porque, né, hoje o Flamengo, dá para dizer que o Flamengo está precisando de mais opções ali para jogar de volante, especialmente ser esse segundo volante, e o Paquetá pode tranquilamente fazer essa função, por exemplo, quando o Flamengo não tiver o Jorginho. Então aí o Flamengo, por exemplo, poderia... o Felipe Luiz poderia colocar, por exemplo, no lado direito o Gonzalo Plata, o Carrascal, então o Luiz Araújo, e aí o Paquetá jogaria de volante. Da mesma forma, o Paquetá pode jogar de meia pela esquerda, visto que no West Ham ele jogou muito bem já de meia pela esquerda, se destacou, é mais uma posição, mas assim, eu acho que a principal posição que eu acho que se encaixa melhor para o time do Flamengo é o Paquetá jogando ali pelo lado direito, porque o Flamengo ali, de segundo volante, se você pensar, o Flamengo tem Jorginho, tem De La Cruz, tem Saúl, mais para frente da temporada vai ter todos esses jogadores aí à disposição. Do lado esquerdo tem ali o Samuelino, tem o Everton Cebolinha, tem o Carrascal, que na minha opinião joga melhor pelo lado esquerdo do que pelo lado direito, isso é uma opinião que eu tenho. Então eu acho que a melhor posição para o Paquetá jogar no Flamengo é meia pela direita, né? Porque o Flamengo nos últimos anos teve alguns jogadores que são meias, não atacantes, que jogaram ali de meia pela direita e se destacaram muito. Destacar aqui dois jogadores, Everton Ribeiro e Gerson, dois jogadores que são meio campistas, jogaram ali de meia pela direita e os dois jogaram muito bem. Então acho que o Paquetá pode ser, vamos dizer, um bom substituto tanto para o Everton Ribeiro quanto para o Gerson, que jogava ali de meia pela direita. Acho que ele pode trazer vários pontos muito positivos jogando naquela posição, sendo, por exemplo, um meio-campista que pode ajudar demais o Arrascaeta ali na criatividade, um jogador que pode, por exemplo, encontrar bons passes, seja pelo meio ou então para o lateral ali direito que passar para chegar à linha de fundo. Eu vejo vários pontos positivos. O Paquetá tem uma boa finalização de fora da área e aí ele jogando pelo aquele lado ele pode conseguir levar a bola para o meio para tentar finalizações para o gol. Então assim, eu acho que essa posição ali de meia pela direita é a posição ideal para o Paquetá jogar no Flamengo. Bom, vamos lá. Assim, eu acho que o Lucas Paquetá é um jogador que pode se encaixar em muitas posições no meio de campo do Flamengo. Eu vejo três em especial: a ponta direita, a ponta esquerda e a posição de segundo homem de meio de campo. Mas eu gosto mais do Paquetá perto do gol, porque eu acredito que ele é um jogador que tem qualidade para fazer muita diferença no último terço de campo. Você, por exemplo, falou do Gerson, uma diferença para mim muito grande em relação ao que o Flamengo tinha com o Gerson e o que o Flamengo pode ganhar com o Lucas Paquetá, é que o Gerson era um jogador que segurava demais a bola. E isso acabava fazendo com que o Flamengo desperdiçasse alguns ataques que poderiam ter sido muito mais rápidos de acontecer e jogadores entrar cara a cara com o goleiro em situações muito melhores do que acabava acontecendo. O Lucas Paquetá é um jogador mais criativo no último terço de campo. Ele pensa mais rápido e isso talvez explique porque o Lucas Paquetá teve, por exemplo, sucesso na principal liga atualmente do futebol europeu, que é a Inglaterra. Então, acredito eu que o Lucas Paquetá ele é um jogador que, na minha opinião, ele pode jogar em três posições, mas eu daria prioridade para a ponta direita ou para a ponta esquerda. Por que para a ponta direita ou para a ponta esquerda? Porque de camisa 10 nós já temos o De Arrascaeta. Então, essa é uma posição onde o Paquetá, obviamente, só vai ser utilizado no momento que o uruguaio não jogar. Se ele jogar pela esquerda, por exemplo, onde ele fez uma ótima temporada no West Ham, na temporada que o clube inglês foi campeão da Conference League, o Lucas Paquetá jogou muito bem por aquele lado. Só que eu acho que o natural, até por ele ser canhoto, é ele jogar mais pelo lado direito. É sempre bom destacar. Quer falar alguma coisa? Só para destacar. O Paquetá jogou de meia direita no Lyon
Jogou muito bem, exatamente. Então, assim, o Lucas Paquetá, por exemplo, de meia pela direita, é um jogador que ali, o Flamengo sempre, você pode ver, geralmente o meia pela direita do Flamengo é o que cria, e geralmente o meia pela esquerda, que não é exatamente um meia, mas é um ponta pela esquerda, geralmente é o que finaliza mais as jogadas. E para mim, o Lucas Paquetá é mais criativo do que um finalizador. Não que ele, por exemplo, não saiba finalizar, sabe finalizar muito bem, inclusive, é um ótimo finalizador de fora da área. Só que o Lucas Paquetá tem essa criatividade que em alguns momentos falta ao time do Flamengo, quando, por exemplo, o De Arrascaeta não está em campo. E eu acho que o Lucas Paquetá é um jogador que pensa muito rápido e toma decisões muito rápido. Isso vai fazer com que o Flamengo e os atacantes do Flamengo fiquem em situações ótimas para poder finalizar. O Lucas Paquetá, eu até brinquei quando o Flamengo contratou o Carrascal, que o Carrascal me lembrava mais quem? O Everton Ribeiro, exatamente porque ele tem mais as características de ser um jogador que volta mais para armar do que exatamente um jogador que finaliza muito as jogadas. O Lucas Paquetá não, ele me parece mais um jogador, por exemplo, com a característica do De Arrascaeta. Pensa o jogo mais rápido, finaliza mais rápido as jogadas. Então, nisso o Flamengo vai ganhar muito em ter o Lucas Paquetá, em especial jogando pelo lado direito, aonde, na minha opinião, é o lado onde o Lucas Paquetá pode jogar o seu melhor futebol. Claro que ele pode jogar de segundo volante, pode. Principalmente porque se você for olhar atualmente no elenco do Flamengo, o Flamengo tem alguns jogadores que não estão jogando. O Saúl é um jogador que vai ficar provavelmente até março sem jogar. O De La Cruz a gente nunca sabe quando vai contar, e ainda tem a situação de gramado sintético, onde o De La Cruz dificilmente joga, e a altitude a mesmíssima coisa. E você for ver, eles são os dois segundo homens de meio de campo do Flamengo. O outro que joga ali é o Jorginho, mas a gente sabe que originalmente o Jorginho é primeiro. Então o Lucas Paquetá pode sim jogar de segundo homem de meio de campo, porém em situações onde o Flamengo não terá outros jogadores disponíveis. Para mim, o melhor setor do Lucas Paquetá são os lados de campo, até porque de camisa 10 já temos o De Arrascaeta. Então, assim, se o Flamengo utilizar, por exemplo, o Lucas Paquetá de ponta direita, meia direita, tanto faz, o De Arrascaeta de 10, e aí o Felipe Luiz vai ter que tomar uma decisão difícil. Por que uma decisão difícil? Porque geralmente, como eu citei, o jogador que joga pela esquerda é o jogador que acaba, geralmente é o que finaliza as jogadas do Flamengo. E ali quem pode jogar? Samuel Lino, Everton Cebolinha, e aí você pensa, e o Carrascal vai entrar onde nesse time? Então, assim, essa vai ser uma escolha que provavelmente o Felipe Luiz vai ter dificuldade de fazer, porque hoje o Carrascal é 100% titular. Porém, a chance do Lucas Paquetá ser contratado é gigantesca, e a chance do Lucas Paquetá jogar exatamente na posição que hoje o Carrascal está jogando é enorme. Até porque, na minha opinião, sim, o Lucas Paquetá se encaixa muito melhor na ponta direita do que o Carrascal. Então, o Carrascal pode ser o quê? Ter que acabar sendo deslocado para o lado esquerdo, o que não é um ponto negativo, até porque o Carrascal, na minha opinião, vai jogar melhor por aquele lado. Só que se o Flamengo ficar com 3 meias, vai faltar, talvez, na opinião de alguns torcedores, a velocidade. Talvez falte ao Flamengo um pouco de velocidade. E aí o Felipe Luiz pode acabar optando por quê? Por ter um jogador, um atacante mais rápido no ataque. Talvez. Vai ter jogo que ele vai optar, por exemplo, em ter o Pedro. E aí vai fazer com que o Flamengo tenha um Samuel Lino, um Everton Cebolinha pelo lado de campo. Mas o Felipe Luiz vai ter opções, e ótimas opções, para falar a verdade. Então, assim, acho que Lucas Paquetá se encaixa em 3 posições: ponta direita, ponta esquerda e segundo volante. Porém, para mim, a melhor posição, com certeza, é a posição de ponta esquerda, até porque esta posição... Meia direita, até porque esta posição nós vimos no Flamengo nesses últimos anos, meias, exatamente com... meias e canhotos jogando por ali e tendo destaque Everton Ribeiro e depois o Gerson. Provavelmente a chance do Lucas Paquetá ser o terceiro nessa lista é muito grande.